Olá, pessoal, bem-vindo ao 21 no Dado. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Stefano. E hoje estamos aqui com uma série nova que basicamente é a gente conversando um pouquinho sobre regras da Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição. Que é um livro, para quem não conhece, o livro não saiu ainda, a tradução em português não tem nem previsão. Então acaba que o material fica inacessível para muita gente que quer jogar e pediu nos comentários. Então deixe seu like, se inscreve no canal, fica aqui com a gente que hoje a gente vai fazer o jogo das 20 perguntas, que é a coisa que você precisa fazer para responder e criar a sua ficha de personagem. Então, como a Nanda falou, a criação de ficha aqui, diferente do D&D, Pathfinder e outros sistemas, ela vem numa espécie de um questionário, de um formulário que eles chamam de jogo das 20 perguntas. E essas perguntas vão te ajudar a montar sua ficha mecanicamente, como também a criar a história do seu personagem. O primeiro passo, então, é entender. Todo personagem começa com um ponto nos seus anéis, né? Terra, água, ar, fogo e vazio. Lembrando que os anéis eles fazem como se fossem os atributos do personagem. E você começa com 0 em todas as perícias, né? As skills. E aí, conforme você vai fazendo essas perguntas, você vai ganhando os pontos para poder ir formando a sua ficha. E no final, você não pode ter 4 rankings, nem em nenhum anel, nem em nenhuma perícia. Caso aconteça de você responder as perguntas e ficar com 4 pontos em uma perícia ou em um anel... Ou seja, se você é o Paulo e faz um personagem roubado, totalmente combado, que tudo bem, a gente não tá julgando você, a gente trabalha com isso, inclusive. Você tem como comprar outro no lugar desse. Você pode manter a resposta. Então, digamos que vai ter uma pergunta lá perguntando sobre... qual anel que eu tenho mais afinidade, né? A característica do meu personagem. E aí eu respondi que ele é muito criativo, ele é muito passional, que seria o Anel do Fogo. Só que com isso eu ficaria com 4 ranks no Anel do Fogo. Eu posso manter a minha resposta como característica do meu personagem, mas essa pontuação eu posso substituir para uma outra, já que eu não posso ter nenhum atributo 4. Vamos então agora para as perguntas? Vamos para as perguntas. Beleza, então começa com uma pergunta bem fácil, que é a qual clã você pertence? Essa resposta, né, para essa pergunta vai determinar o seu status, um ponto em um anel e um rank em uma skill, né, perícia. Como exemplo, por exemplo, se você escolhe o clã da Fênix, você ganha 1 ponto em vazio, 1 ponto de teologia e você começa com status 30, que é o status padrão de todo samurai de clã grande. Logo depois que você determina o seu clã, vem a segunda pergunta, que é a qual família você pertence. E aí a família vai determinar a sua glória, vai determinar o seu dinheiro inicial, que, convenhamos, em Legends não é muito importante. Ele vai dar mais 1 ponto em 2 skills que são determinadas pela família, então você não pode escolher, né? De acordo com a tua família, você já vai ter as skills que você vai ganhar esses pontos. E você ganha mais 1 ponto em algum anel. Geralmente ele te dá 2 opções de anel para você escolher qual deles você quer colocar esse ponto. Então, por exemplo, se você for da família Shiba, você tem mais 1 na terra ou na água, você pode escolher, mais 1 em meditação, mais 1 em tática e glória 40. E, bom, vamos lá. Então eu já tenho o meu clã e eu já tenho a minha família. E agora, qual a escola e qual a função, né, que você exerce ali em Rokugan? Então, a escola vai te dar uma habilidade única, ela vai determinar o seu equipamento inicial, ela determina a sua honra, ela te dá mais 1 em 2 anéis determinados e mais 1 em 5 perícias, que devem ser escolhidas de uma lista pré-determinada pela sua escola. Ela também determina quais os tipos de técnicas que você pode comprar com XP e determina as técnicas iniciais do seu personagem. Então, por exemplo, você pode escolher a escola Shiba Guardian School, né, que é uma escola do Shiba Guardião. Ele tem como função ser Bushi, que é o guerreiro, e ser Courtier, né, que é o pessoal que trabalha na corte. As tretas. Exatamente. Significa que ele basicamente vai ter habilidades marciais e também habilidades sociais. Ele ganha uma técnica, né, a habilidade da escola dele, que se chama o Caminho da Fênix, Way of the Phoenix. Ele vem com o equipamento dele, que é uma armadura, uma roupa de viagem, o Daisho, né, que é o conjunto Katana e o Wakizashi, que são as espadas. Ele pode escolher entre uma Naginata ou uma Yari, e ele tem lá um kit de viagem. Ele vai começar com honra 45, ele ganha 1 ponto em terra,
um ponto em água, e ele vai poder escolher aquelas perícias de uma lista entre cortesia, atletismos, artes marciais com armas, meditação, sobrevivência, tática e teologia. Ele vai ter acesso a katais, rituais e shujis. Esses são os tipos de técnicas que ele pode comprar com XP no decorrer do jogo. E ele já vai começar com algumas técnicas. Lord Shiba's Valor, Striking as Earth ou Striking as Water. Então ele já começa ali, né, o inicial do Shiba, você já tem ali as suas técnicas iniciais de combate, e aí vai depender muito do seu estilo, né? Se o seu cara é um cara mais fluido, né, mais ligado à água, ou se é um cara mais resistente, mais firme, né, mais ligado ao Anel da Terra. Forma a pergunta número 4. Como seu personagem se destaca na sua escola? Essa pergunta vai te determinar mais um em um anel. Então você pode escolher, de repente, criatividade, paixão e determinação, que vai ser um anel de fogo. Graça, eloquência... eu não sou uma pessoa muito eloquente no momento. Graça, eloquência e empatia, que vai te dar mais um em ar. Adaptável e amigável, que vai dar mais um em água. Calma, paciência e racionalidade, mais um em terra. Autoconhecimento e misticismo, que vai ser mais um em void. Então você vai escolher mais ou menos qual a vibe do seu personagem, e isso vai te dar mais um ponto aí no anel da sua escolha. A quinta pergunta, ele pede para você dizer quem é o seu Lorde e qual o seu dever para com ele. Né? Isso o livro, né, o jogo chama de Giri. E aqui já é interessante porque você já tem uma oportunidade para criar um NPC que o seu mestre pode usar no jogo, e já meio que dá algumas limitações para o seu personagem. Né? O dever em Rokugan é algo muito sério, né, para o samurai. Então você já vai determinar qual o dever que você tem para o seu Lorde, e isso pode vir em jogo já em conflito com a pergunta número 6, que eu já vou falar, que é o dilema do samurai entre o seu desejo próprio, né, suas próprias ambições, e o seu desejo perante o seu Lorde. A pergunta 6, então, que já vem meio que em complemento com a 5, é qual o seu maior desejo e como isso pode interferir com o seu dever. E o livro chama isso de ninjo. Então é sempre bom você já na criação, você já vai ter ali, né, não uma determinação, né, mas você já tem uma ideia de algo que o seu personagem almeja, e aí o mestre também já pode trabalhar nisso. Então, se, por exemplo, se o seu personagem é um personagem muito ambicioso, que ele deseja se tornar o campeão esmeralda a qualquer custo, então o seu mestre já pode colocar você em situações em que, de repente, para você alcançar o seu objetivo, então para você ser um indicado do seu clã para disputar o torneio esmeralda, você precise passar a perna em alguém, talvez você precise ir contra uma ordem do seu Lorde direto para poder conseguir esse favor de outra pessoa e ser indicado. Coisas do gênero que o mestre já pode começar a trabalhar para criar as famosas tretas. Eu ia bem falar isso. Como você pode ver, a mente diabólica do Stefano funciona. A gente tem uma campanha no canal e em breve vai rolar uma live. Eu acho que até esse vídeo vai sair depois da live. Então tem a campanha do Torneio de Topázio, que já saiu a primeira temporada, foi muito legal. A gente joga na 5ª edição também. E tem a aventura do Palácio do Campeão Esmeralda, que deve estar para sair. Isso. E tem essa live, né, rolando, onde nós vamos jogar no Clã do Caranguejo, depois da muralha, vai ser lindo, estamos ferrados. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, continuando o jabá, que não é uma pergunta, mas a Fernanda se aproveita da oportunidade, é o seguinte, a gente fez um collab com o Lúcio da RPG Explorer, então se você, de repente, jogou a 4ª edição de Legends e tem curiosidade do que aconteceu aí com a 5ª edição, vai sair um vídeo aqui onde a gente compara as 2 edições, e a gente fez um vídeo comparando o jogo das 20 perguntas lá no canal dele, então dá um pulinho lá no RPG Explorer se você gosta desse tipo de conteúdo, que a gente tá lá fazendo justamente esse vídeo. Eu falei a Bessa, eu acho que vou deixar você ler a próxima pergunta. Tudo bem, então. Próxima pergunta, número 7. Ele pergunta qual o relacionamento do seu personagem com o seu clã. E aqui, basicamente, ele te dá 2 opções de escolha. Se você acredita nos preceitos do seu clã, e aí você ganharia mais 5 de glória, ou se você discorda dos preceitos do seu clã. E aí você pode ganhar 1 ponto em uma perícia que você não tenha ranking, para, de certa forma, ilustrar quais são as discordâncias que você tem com o seu clã. E aqui é bom falar que, assim, todos os clãs, é óbvio que a gente está falando agora de maneira meio, não é genérica, estereotipada, um estereótipo. Todos os clãs têm uma maneira de pensar, né, de maneira geral. Obviamente, nem todos os samurais pertencentes a esses clãs pensam exatamente iguais aos preceitos do clã.
E aqui também já começa uma forma de você determinar um pouco da personalidade do seu personagem. Isso. Ou seja, tretas em todos os momentos e em todas as esquinas. Agora nós vamos para a pergunta número 8. O que você acha do Bushido? Você acredita no Bushido, você ganha mais 10 de honra. Se você discorda totalmente ou parcialmente, você ganha mais um rank em uma skill que é comércio, trabalho, medicina, navegação ou skullduggery, que a gente está usando ladroagem ultrapassa para traduzir, e sobrevivência. Então, se você discorda da visão do seu clã de alguma forma, você ganha mais um rank em uma dessas skills. É bom falar que essas skills elas fazem parte de um grupo de perícias, né, chamada trade, que seria comércio ou trabalho, que são skills que são vistas de forma negativa. É não esperado que um samurai exerça esse papel, apesar que em várias vezes você vai ter um cargo, se você for um magistrado esmeralda, que você vai ter que fazer alguma coisa relacionada com essas skills. Mas é mal visto. Bom, aí na pergunta número 9, ele começa a perguntar qual o maior feito que o seu personagem já fez. E aqui você não precisa ficar preso a um feito realmente, né? Ainda mais se você está criando a ficha, provavelmente seu personagem é um personagem novo, ele não teve nenhuma chance de participar de uma grande aventura ou fazer realmente algo muito relevante para o Império. Mas é basicamente um momento onde você começa a escolher as vantagens e desvantagens do seu personagem. Então, quando você vai responder o seu maior feito, na verdade você vai estar escolhendo uma vantagem que ele chama de distinção. E essas vantagens, elas geralmente são vantagens mais intrínsecas ao personagem. Então, de repente, você é um personagem que tem um corpo muito grande, você é um cara muito alto, muito forte, você, de repente, foi abençoado pela fortuna da força ou algo do gênero. E o que detém o seu personagem, né? A pergunta número 10, nessa pergunta você escolhe a desvantagem, que a gente chama de adversidade. A adversidade, ela contrapõe a distinção. É bom ressaltar. Depois disso vem a pergunta que fala o seguinte, pergunta número 11. Qual atividade te deixa em paz? Então aqui basicamente você vai escolher uma vantagem que eles chamam de paixão, que é uma atividade que te deixa relaxado, né? Que mecanicamente serve para te tirar strife. E a gente sabe muito bem disso, quem acompanhou o jogo, que tem alguém... Alguém não, Rotaro. Alguém que eu não vou citar nomes, que usa bastante, né, das paixões de fofoca dela pra poder dar aquela desestressada, aquele alívio. É que tem gente que comba pra bater nos inimigos, e tem gente que comba pra ferrar com os inimigos em outros âmbitos, tipo na fofoca. É muito divertido. Bom, pergunta número 12 agora é o que seu personagem teme ou o que perturba o seu personagem? E aí, em contraponto com a paixão, agora você escolhe uma desvantagem que eles chamam de ansiedade. No caso, essa é exatamente a desvantagem que eu tenho na vida real, a ansiedade. Então aqui, basicamente, você vai escolher algo que te deixa aflito, algo que perturba o seu personagem. Então toda vez que o seu personagem se deparar com uma situação que você determinou como uma ansiedade, você fica mais estressado, você toma strife pela cena. Então, pergunta número 13, com quem seu personagem mais aprendeu na vida? Você ganha uma vantagem ou desvantagem e um ranking em uma skill. E aí aqui também é um momento de você apresentar, de repente, um novo NPC, né? Pode ser, de repente, o seu sensei, o seu pai, seu familiar, algo do gênero. E aqui você também aproveita para desenvolver um pouco o seu relacionamento com este personagem, né? E o porquê que você acabou desenvolvendo essa vantagem ou o porquê que você acabou desenvolvendo essa desvantagem e essa perícia, né? Por que você desenvolveu essa perícia? Não, e Legends é um jogo tão legal que eu acho que às vezes a pessoa que talvez não tenha jogado vai ler essa pergunta e vai falar, vou pegar uma vantagem, porque é melhor pro meu personagem. Nem sempre. Eu, por exemplo, eu joguei uma vez exatamente esses exemplos que a gente estava dando, eu peguei uma Shiba, né, do clã da Fênix, e ela escolheu uma desvantagem nessa pergunta, que era a avó dela assombrava ela. Por causa do dever dela lá, da relíquia que foi roubada no templo. E era muito divertido, porque assim, a minha personagem, ela queria impressionar todo mundo, e ela tinha sérios problemas de autoestima, e tinha um fantasma, assim, que várias vezes, sabe? Enfim, angustiava ela de alguma forma, mas meio que angustiava, mas ajudava a determinar o caminho do personagem, trazia momentos interessantes de história. Acho que uma coisa também muito válida a falar é que obviamente que uma desvantagem vai trazer algum tipo de prejuízo para o seu personagem, mas o próprio jogo tem mecânicas que você pode reverter isso, mas isso é assunto mais específico para um próximo vídeo, que vai sair também em breve.
Mas, acima de tudo, é muito interessante o fator narrativo que ele traz pro jogo. Né? Então, às vezes, beleza, você vai pegar uma desvantagem, ela vai te atrapalhar em determinadas situações, mas ela traz consigo uma carga narrativa pro seu personagem e pra história que compensa e torna o jogo muito mais agradável de se jogar. Sim, você pode até pensar como essa carga narrativa, tipo, o desejo do seu personagem pode ser diretamente ligado a essa desvantagem. Então, assim, o meu personagem, tipo, essa questão, que ela era assombrada pela avó, então ela queria cumprir resgatar a honra da família dela, então deixar, de certa forma, de ser assombrada pela avó. Estava diretamente ligado a outras perguntas. Bom, pergunta número 14, o que as pessoas notam primeiro ao encontrar você? Mecanicamente ela não tem muito efeito, basicamente você escolhe um item estético que o seu personagem carrega, mas aqui ela também já serve mais uma vez para você definir tipo, a aparência do seu personagem, ou o modo que ele se comporta e o que ele transmite, né, para as demais pessoas que encontram com ele. E aqui é mais um ponto bom para o roleplay, né? Porque quando você preenche essa pergunta, basicamente toda vez que você tiver uma nova interação, o seu mestre já tem algo ali para se basear. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um rosto muito bonito, ou de repente você é uma pessoa muito amigável, né, que inspira a confiança, quando o seu mestre for lhe dar, fala, não, beleza, a primeira coisa que as pessoas notam em você é que você é muito amigável. Então, os NPCs já vão tratar com você de uma maneira diferente de uma pessoa que, por exemplo, tem um semblante mais fechado, carrancudo e que transmite antipatia. Então, é o que o mestre pode colocar pro roleplay do jogo. Pergunta número 15. Como você reage a situações de estresse? Ela serve como guia para situações de quebra de máscara. Então, às vezes, o seu personagem é aquele cara que fica muito nervoso, ele rói as unhas. Cara, isso vai ser super mal visto, sabe? Numa situação de corte. E é um indicativo interessante justamente de roleplay de outros personagens. Deixa de ser metagame. Você sabe que o personagem tá se estressando de alguma forma, porque tá rolando justamente essa cena do cara tá lá roendo as unhas, por exemplo. Bom, pergunta 16, né? Qual o relacionamento do seu personagem com os outros clãs, famílias, organizações ou tradições? Mecanicamente, você vai ganhar um item de raridade 7 ou menor. E aqui, mais uma vez, né, você vê que o jogo ele tem uma preocupação em não só definir a mecânica da ficha, mas em te fornecer mecanismos de interação, de roleplay e de construção de personalidade do personagem. Então aqui ele mais uma vez te dá uma oportunidade de repente criar novos NPCs para o mestre colocar, ou simplesmente criar vínculos que podem ser positivos ou não, com outras famílias, outros clãs, de repente uma ordem monástica, e aí o seu mestre pode trazer para o jogo. Né? Então de repente você pode ter um péssimo relacionamento com alguém do clã do Escorpião, porque todo mundo sabe que o Escorpião só tá aqui para ferrar a vida dos outros. Olha o bullying. Então o mestre já sabe, poxa, beleza, o cara já botou aqui na ficha que ele tem um relacionamento ruim com o clã do Escorpião por causa disso. Posso pensar algo daqui pra colocar, de repente, num jogo futuro. Pergunta 17. Como seus pais te descreveriam? Você ganha mais um ranking e uma skill que você tenha 0. Pergunta 18. O seu nome é uma homenagem a quem? Então você vai ter uma tabela, na verdade, em que você vai escolher a sua herança, digamos assim. De certa forma, é como você vai determinar a sua linhagem como samurai. Então, de repente, você vai homenagear um antepassado seu que foi conhecido por uma grande vitória na muralha contra uma horda de criaturas das Terras Sombrias. E aí, isso vai te determinar um bônus que vem de acordo com uma tabela que a gente vai colocar aqui do lado. Eu acho que é isso, é pra cá. Isso. Vai aparecer a tabelinha aqui, e aí basicamente de acordo com os feitos do seu antepassado, ou os feitos dessa pessoa que você vai homenagear, você recebe algum benefício. Que eles podem ser ganhar item, ganhar ponto em alguma perícia, às vezes até ganhar uma técnica, ou até ganhar uma vantagem. Tem diversas opções, vocês vão ver aqui na tabelinha. Você está homenageando alguém, e então na pergunta 19 você determina o seu nome. Então, um exemplo bem básico, digamos que você está homenageando uma pessoa que se chamava Roshi e você decide que o seu nome é Roshiko. Lembrando que em Rokugan você recebe um nome, obviamente, quando você é criança, quando você nasce, um nome dado pelos seus pais, mas quando você faz o seu Genpuku, né, que é o seu rito de passagem, digamos assim, para você virar um adulto, né, ser considerado um adulto, um samurai de verdade. Um samurai. Você é considerado um samurai de verdade. Você escolhe um nome.
Então você pode escolher o seu próprio nome, o nome que vão passar a te chamar pro resto da vida. E a pergunta número 20, que é a pergunta polêmica de Legends, que assusta, né? Qualquer um que não tenha jogado ainda. Eu fiquei bem assustada a primeira vez que eu joguei, no caso era a 4ª edição, mas ela continua aqui, que é a pergunta número 20, como você deve morrer? Cara, essa pergunta é super importante, que ela traz todo o drama da vida do samurai, né? Então, você não é simplesmente um ser humano normal, você é um ser humano com obrigações, com honra, e morrer faz parte do seu ciclo da vida. E como seria essa morte ideal? Será que um samurai vai querer morrer de velhice? Pode ser, tá? O Toshimoku era um deles, queria morrer ali bebendo o saquezinho dele, aproveitando. Não sei, posso estar falando besteira aqui. Mas como é o seu personagem? Isso tem, todas as perguntas que você respondeu tem impacto em cima dessa. Como você deve morrer? Provavelmente cumprindo o que você decidiu que seria o seu dever pro seu Lorde ou o seu grande desejo de vida. Enfim, é uma pergunta que eu acho que é super interessante, assusta, mas eu acho que faz parte de Legends. E digo mais, se de repente o seu personagem morre, mas morre de uma forma totalmente contrária a como ele acha que deveria morrer... Ele vai assombrar quem? A grande questão é essa. Será que ele volta pra assombrar alguém no futuro? Mas também acho que serve muito como um direcionamento pro mestre também não criar situações que deixem o próprio jogador frustrado, sabe? Então, se o cara tem o desejo, né? O cara é um guerreiro de frente de batalha e ele tem um desejo de morrer gloriosamente no campo de batalha, eu acho que não tem por que o mestre criar uma situação em que isso não aconteça, né? Então, se for pra morrer, deixa o cara morrer do jeito que ele quer, para o jogador se sentir recompensado. Mas, mais uma vez, é um jeito que o mestre tem, uma informação que o mestre tem para poder colocar mais elementos no jogo. Gente, esse foi o nosso vídeo das 20 perguntas. Por favor, deixe nos comentários aí se você ficou com alguma dúvida, a gente vai tentar responder todas elas. E se você quer ver outros vídeos de regras de Lenda dos Cinco Anéis, a gente já escreveu alguns roteiros, vão sair mais vídeos. Se você não acompanhou a campanha que a gente teve aqui no canal, corre, vai assistir uma delas que tá muito legal, de verdade. E se você quer dar uma força pro Stefano, que vive sendo nosso convidado, vai lá no Dividindo Controle, que é onde eu e ele pagamos mico jogando joguinhos de gameplay, quase se matando às vezes, mas assim, é gameplay de boas, tá, gente? Ninguém aqui é super profissional gamer e tal. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Tchau, pessoal.